Boa noite, mano. Boa noite. Boa vitória. Queria que você... Gostaria que você falasse desse jogo, né? Um time misto, mas um resultado positivo, né? Queria que você comentasse sobre tudo que aconteceu no jogo, né? E se te agradou o time dentro de campo, enfim. Olha, a nossa atuação não foi boa, logicamente que não foi boa, a gente sabe que não foi. Um jogo que começou bem, né, com um gol cedo que nos deu a tranquilidade e encontramos espaço para continuar jogando bem nos próximos minutos. A partir de um determinado momento nós tivemos dificuldades e essa dificuldade permaneceu até o final. Mas tem a ver com o momento, tem a ver com a circunstância, tem a ver onde esse jogo estava inserido, né, no meio de duas finais. E eu disse isso aos jogadores, né, foi uma goleada. Foi uma goleada. Pelo que o jogo apresentou, pelo que nós produzimos, mas mesmo assim conseguimos vencer e estabelecer uma vantagem mínima para o jogo de volta, que eu tenho certeza absoluta que será disputado em outras circunstâncias, com uma equipe, logicamente, produzindo um futebol melhor, né? Hoje, várias vezes, quando estávamos nos preparando para o jogo, quando estávamos fazendo aquecimento, e depois na hora de fechar, nossos jogadores repetiram que tínhamos que ficar com a cabeça no dia de hoje. Quando você começa a ter necessidade de dizer isso com uma frequência tão grande, é porque sua cabeça não está só no dia de hoje. E por isso que eu, como técnico, tenho que ser compreensivo com algumas situações, embora saiba entender as dificuldades que tivemos e trabalhar isso para que não se repita em outra circunstância, porque o resultado esteve a ponto de escapar da nossa mão até o final. Ô Manu, até em cima disso, poucas finalizações, Cruzeiro fez o gol, até ameaçou uma certa pressão em busca do segundo, mas depois deu uma desacelerada, uma dificuldade para criar oportunidades. Para domingo contra o Atlético, é um fator a ser trabalhado para o Cruzeiro conquistar esse campeonato mineiro, esse título, o time tem que criar mais? Você entende por aí? O que você pode falar? Eu entendo que o jogo de domingo será completamente diferente do que nós vimos hoje. Aliás, no domingo passado nós já tivemos uma amostragem do que será o jogo no domingo que vem. Então não me preocupo com isso. Isso não faz parte da mesma família desse jogo que jogamos hoje. Então, entender bem, recuperar bem. Agora teremos um dia a mais, né, que é o que se tem de quarta para domingo. Então a condição do jogo será melhor. Hoje já tiramos alguns jogadores. E alguém me perguntou na entrevista de abertura do jogo se era uma intenção de poupar só. Não, eu falei que os que iam entrar melhor, porque fisicamente estavam melhores, né? Infelizmente, um dos que entraram, Raniel, acertou um belo chute, fez um golaço, jogadas que vocês que acompanham os nossos treinamentos no dia a dia veem com frequência nos treinamentos, e a gente até estava um pouco ansioso, e ele também, para ver num jogo oficial. E foi o gol que nos deu a vitória, né? E você vê que os jogadores, mesmo os jogadores que estavam sendo mais titulares, entraram depois durante o jogo e não conseguiram mudar a história do jogo. Então, essa dificuldade, ela ia estar presente mesmo com qualquer formação. É pela circunstância, tenho certeza disso, e o torcedor do Cruzeiro pode ficar tranquilo, que domingo é outra história. O terceiro jogo do Dedé na temporada, ele já vai chegando naquele nível de ser mais um jogador em busca da titularidade neste elenco do Cruzeiro? O que você pode falar sobre essa evolução do Dedé, cada vez mostrando mais que está totalmente recuperado, mano? Citei Raniel e poderia também citar Dedé, como uma das boas coisas que levamos do jogo de hoje, né? Ver Dedé jogando bem, jogando 90 minutos num ritmo e exigências fortes, como aconteceu hoje. A defesa foi bastante exigida, ele e Caicedo tiveram muito bem, aliás, a dupla de centrais. Então essas coisas são assim mesmo, né? Alguns com um pouco de dificuldade, Leno teve dificuldade, é natural a dificuldade que teve, né? Porque era o seu primeiro jogo. Então,
as coisas boas nós vamos seguir, e as coisas ruins, as coisas que não foram tão boas, a gente vai corrigindo, porque tem consciência do que é bom e do que não é tão bom. Mano, você citou aí que o jogador tem dificuldade de se concentrar nesse jogo de hoje em função da final do domingo que vem. Isso é normal no jogador? O jogador não conseguirá se concentrar nesse dia e não pensar no outro? Uma segunda questão que me chama a atenção sobre o Raniel, que o Cruzeiro tem dificuldades enormes de chutar para gol no jogo contra o Atlético. Ele pegou um chute muito feliz, de fora da área, e o tamanho dessa opção que você tem com ele. Enquanto o Cruzeiro tem 10 minutos jogando bem, ele se movimentou bem e fez um golaço. A questão do Raniel é a questão se é normal o jogador não conseguir se concentrar para o jogo em si sem pensar no outro. É normal do ser humano, né? A gente não tem um botão de liga e desliga, como às vezes a gente troca o chip e entra na outra competição. Não tem chip para trocar, né? Essa história é uma história de meias verdades. Às vezes você consegue fazer bem e às vezes não consegue, né? Principalmente quando você vem de um jogo desgastante como foi o primeiro clássico, né? A questão emocional, que você eleva a pressão no extremo. Você não consegue em 48 horas tirar tudo isso e colocar uma nova história para ser escrita como é o jogo que você tem que enfrentar. Então as dificuldades são normais. Quando você tem mais facilidade, às vezes você passa por cima delas e ninguém nota, né? O adversário não exige, mas hoje o adversário estava levinho, né? A maioria dos jogadores que entraram estavam totalmente descansados, porque não jogaram o clássico contra o Avaí na primeira final do Catarinense. O que era para ser, por uma parte, talvez uma falta de entrosamento, mas são todos jogadores experientes, rodados, né? Você viu que os jogadores que estavam jogando já são conhecidos nossos de outras equipes. Então, fresquinho, inteirinho, criaram uma dificuldade para a gente em termos de ritmo do jogo. Nós tivemos muita dificuldade na segunda bola, eles encorparam no meio campo, ganharam muitas vezes em termos de posicionamento isso e até na força física. Então essas dificuldades são normais. A questão do Raniel, é bom ganhar as opções, né? Então da mesma maneira que eles vão entrando e vão se afirmando, a gente vai ganhando confiança para colocar eles novamente em situações que a equipe precisa de um finalizador como ele é, e um finalizador com uma boa mobilidade, né? Na preparação das jogadas, que é o sonho dos treinadores, né? Mano, então pode-se dizer que isso que você acabou de falar do Raniel, questão da finalização, da mobilidade, foi um dos motivos de você ter escolhido o Raniel para jogar hoje como titular no ataque do Cruzeiro, ao invés do Ramon Ábila, que geralmente entra no lugar do Rafael Sobes, vem sempre entrando nos jogos? Não, se Ramon Ábila tivesse todas as condições e nenhum risco, eu iniciaria com ele. Mas ele vem aí de um pequeno trauma de joelho, a gente deu uma segurada, tá fazendo um tratamento. Paralelamente ele está conseguindo jogar, mas hoje era um cuidado especial, até em função daquilo que nós temos pela frente. Tivemos uma estreia do Lennon. Como você avalia a estreia do lateral direito? Dentro do normal, né? Cometeu um pequeno erro no final, que poderia ter custado o gol de empate. Essas são as coisas que às vezes é da avaliação do jogador, só pertence a ele, né? Podia ter retornado a bola ao Rafael, estava do lado certo até para retornar para o pé esquerdo do Rafael, para o Rafael chutar. Ainda recuperou a bola no segundo momento, mas deu uma balançadinha, mais uma pedalada, né? Que num lugar onde não se pedala, né? Isso faz parte daquilo que o nível muda. E você vai aprendendo que nesse nível todo mundo é bom. E você não pode fazer certas coisas em determinados lugares, porque pode custar, às vezes, o resultado de um jogo. É a diferença na mudança e na adaptação que o jogador vai sofrendo, né? Antes ele fazia com mais naturalidade e não perdia a bola. Aqui ele fez e quase tomamos o gol. Certamente não vai fazer mais. Mano, você tinha falado na coletiva passada sobre a importância de ter a torcida do Cruzeiro também para ser igual, né, nos dois jogos da final do Mineiro. E a torcida vai estar, não os 10%, mas 8% da torcida. Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância de ter esses 1.800, 1.781 torcedores lá, provavelmente vai esgotar os ingressos, e da necessidade de que todo mundo vá com a cabeça tranquila, né, para não ter violência, para ter uma coisa calma.
A final não vai ser calma, né? Porque não tem como ser calma, tem rivalidade, tem decisão, mas é possível você compreender que um vai ganhar e um vai perder, né? Não é possível sair os dois campeões lá no domingo. O campeonato se colocou nessa situação, é agora que teremos o campeão. Então a rivalidade pode ficar no limite da rivalidade. A gente ficou feliz mesmo com a permissão justa da participação da torcida do Cruzeiro, né? Não se discute, né, 10% ou 8%. Eu acho que era importante ela simbolicamente estar lá, porque o campeonato foi disputado sob essas regras. E eu fico feliz que a federação e os dois clubes tenham chegado num acordo para que as coisas transcorram normalmente, e nós vamos fazer a nossa parte para que seja normal e que seja uma grande final do Campeonato Mineiro. Mano, você falou das 48 horas após o jogo de domingo para esse jogo, que acabou interferindo um pouco no pensamento dos jogadores, e até que ponto essa partida de hoje contra a Chapecoense, também 48 horas, um pouco mais, pode interferir nessa partida de domingo, a final do Campeonato Mineiro? Não, teremos um tempo ideal para recuperação, teremos um dia a mais. Nessas condições estamos sempre muito acostumados a jogar, né? Então a exigência emocional desse jogo foi muito abaixo da exigência emocional do jogo anterior. Então você consegue fazer uma boa recuperação e sabe que a característica de decisão também faz com que você supere alguns limites seus, empurre mais para cima, e é isso que nós vamos fazer no domingo. Ô, mano, a gente falou agora há pouco aí sobre essa questão da torcida do Cruzeiro que vai estar presente no Horto aí quase depois de um ano. Eu gostaria de fazer outra pergunta relacionada a isso, que é justamente sobre o Cruzeiro jogar na Arena Independência, né? O Atlético que não abre mão, né, de jogar na Arena Independência, poderia ter sido feito um acordo em jogar 2 vezes no Mineirão, enfim, o direito do Atlético decidiu jogar lá. Mas o Cruzeiro tem se dado bem na Arena Independência, venceu os últimos 3 clássicos, inclusive na estreia do Fred. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre o Cruzeiro ter se dado bem na casa do adversário. Bom, é a primeira vez que eu, como treinador, vou jogar contra o Atlético lá, né? Eu sei do histórico, e por isso que aí há bastante clássicos o Cruzeiro, né, vem se mantendo invicto. Mas é outro jogo, é outra situação. A gente também acha que o Atlético tem o direito de jogar no Independência. A gente concorda com isso, é o seu estádio, é o estádio onde eles jogaram o campeonato. A gente concorda com isso. Óbvio que você tem que respeitar o direito dos outros também. E o Atlético acha que é melhor jogar lá, então o mando do jogo é lá. E nós temos que saber nos comportar nessa situação e temos que buscar a vitória lá dentro. É o caminho que pode nos levar à conquista do título, né? Pela igualdade que os resultados permitem ao Atlético. Nós temos que desmanchar essa diferença. Não conseguimos fazer no primeiro, mas tenho a convicção que se o Cruzeiro manter o nível de atuação que teve no primeiro clássico, nós podemos sim e acreditamos que vamos conseguir conquistar o título no Independência no domingo. Isso quer dizer, então, que você no primeiro jogo aqui contra o Atlético segurou o jogo, você foi muito ofensivo, posse de bola, dominou o jogo, só não fez o gol, você disse aqui, e a vantagem serve para o Atlético. Ela está lá no Independência. Quer dizer, então, domingo que vem você faz a mesma coisa que fez aqui, ataca o Atlético desde o começo? Nós não temos outra solução senão atacar. Nós precisamos construir uma vitória. E é impossível você vencer sem atacar, né? À medida em que nós vamos fazer isso, os momentos do jogo que vamos fazer, porque sabemos que vamos jogar contra um grande adversário, que também tem intenção e capacidade para nos atacar, esse é o jogo que vai dizer, né? Às vezes você ataca menos, mas faz gol. O futebol não respeita essa proporção do número de ataques, né? E às vezes você ataca mais e não faz como aconteceu no domingo.